vai falar sobre ciclos reprodutivos, que são os ciclos que acontecem com a mulher, né, nesse período reprodutivo dela. Esses ciclos são dois: o ciclo ovariano, que são as modificações que vão estar acontecendo no ovário da mulher, e o ciclo menstrual, que já está mais ligado ali no que está agindo dentro do útero, na parte do endométrio da mulher. Esses dois ciclos, eles acontecem simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que está tendo essa mudança no ovário, também está acontecendo uma mudança no endométrio. Um vai puxando o outro. E eles são controlados ali pelo nosso sistema nervoso central. Não fiz slides, vou tentar construir aqui enquanto eu vou falando. Espero que não fique uma bagunça. Na verdade, falar que eu não fiz slide, eu só comecei aqui. A gente tem o nosso hipotálamo, ele vai fazer um hormônio chamado hormônio liberador de gonadotropina, que é o GNRH. Vou escrever aqui. Já está escrito aqui, né? Então, ele é o GNRH, é gerado pelo hipotálamo, né? E esse GNRH, qual que é a função dele? Ele é produzido ali pelo hipotálamo, no sistema nervoso central da mulher, e ele vai agir aqui na minha hipófise. Ele agindo na minha hipófise, ele vai estimular que a hipófise faça esses dois hormônios, que são os hormônios gonadotrópicos, que são o FSH e o LH. O FSH, se você pensar no nome dele inteiro, que não está aqui, vou escrever, é o hormônio folículo estimulante, o FSH, enquanto o LH é o hormônio luteinizante. E basicamente o FSH ele vai agir na parte no momento folicular aqui do ovário, enquanto o luteinizante ele vai funcionar na parte no momento do corpo lúteo do ovário. E o que é cada um deles, né? O folículo é essa parte que reveste aqui o nosso ovócito, né? A gente tem lá o ovócito primário, que tem um folículo pequenininho. Com a ação do hormônio FSH, esse folículo vai crescendo, vai aumentando, e ao mesmo tempo vai entrando o líquido que tem ali no ovário, um líquido ovariano, dentro desse folículo, fazendo com que comece a abrir um espaço aqui que a gente chama de antro. Vai entrando mais líquido, o folículo ele amadurece e esse líquido ele fica tão cheio aqui dentro que ele vai forçando o ovário, o folículo a expulsar o nosso ovócito. E quando acontece essa expulsão, né, é justamente quando ocorre a ovulação. E aí, quando termina lá a nossa primeira meiose e o nosso ovócito sai na ovulação. Então, isso tudo é estimulado aqui pelo FSH. Vou colocar aqui que a gente está falando, quando a gente fala de FSH e LH, a gente está falando do ciclo ovariano. Vou escrever aqui em cima. A gente está falando de ciclo ovariano. Que o ciclo ovariano ele tem 3 fases. A primeira fase é quando está tendo desenvolvimento folicular, que é justamente essa primeira parte aqui, né? Que a gente tem o folículo primário, vai desenvolvendo, o folículo em desenvolvimento, até se tornar um folículo maduro. A segunda parte é essa aqui de ovulação, na qual o meu folículo ele encheu muito de líquido ovariano e ele expulsa o meu ovócito para ir em direção à nossa trompa, né? E na terceira fase é a fase lúteo.
E o que acontece na fase lúteo? Saiu o nosso ovócito e ficou esse restinho aqui de folículo, né? Ficou para trás. E o que vai acontecer com esse folículo vai depender do que vai acontecer com a gente, se vai ter uma gestação ou se não vai. Mas, independente disso, essa parte ela vai se chamar corpo lúteo, que é um corpo lúteo que ele vai desenvolver ou ele vai se degenerar. Vai depender do que vai acontecer com a mulher menstrual. Enquanto o LH ele é responsável pela produção de progesterona, também lá ligado ao ciclo menstrual, né? E esses hormônios aqui, o FSH e o LH, eles são inversamente proporcionais. Ou seja, se um está alto, normalmente o outro vai estar mais baixo, né? Então, a gente tem que o meu FSH alto, nosso FSH maior, quando o meu LH for menor. E isso inversamente proporcional também. Isso acontece com outros também. Se o LH for maior, o meu FSH é menor. E aí a gente já tem aqui falando mais ou menos, né? Quando a gente está na minha fase de desenvolvimento, que é essa primeira fase, desenvolvimento folicular, que é essa primeira fase aqui, a gente vai ter meu FSH alto. Deixa eu colocar um fundinho. Fase de desenvolvimento folicular, a gente vai ter um FSH alto e, consequentemente, como o meu LH é inversamente proporcional, o meu LH vai ser baixo. Na fase de ovulação, o meu FSH ele começa a cair. Vou colocar ovulação aqui só para não perder o título, porque a fase de ovulação é só ovulação mesmo, né? Na minha fase de ovulação, o meu FSH começa a cair e o meu LH começa a aumentar. Porque a partir daí a gente vai para essa última fase, que é a fase do corpo lúteo. E nessa fase do corpo lúteo, o que vai acontecer nessa parte do corpo lúteo? Depende. Se eu não engravidar, todos os meus hormônios vão cair, tanto o LH quanto o FSH. Então, o que vai acontecer a partir daqui depende. Se não engravidar, a gente vai ter FSH e LH baixos. Se engravidar, o LH ele segue alto durante a gravidez. Lembrando que o LH ele vai estar relacionado à progesterona, né? Que é basicamente o hormônio que mantém ali a gravidez. Então, aqui no folicular, a gente vai ter desenvolvimento folicular, a gente vai ter FSH alto e LH baixo. Na ovulação, a gente vai ter o LH alto e o FSH baixo. E no corpo lúteo vai depender. Se não engravidar, esse corpo lúteo que é... Como é que eu posso explicar o corpo lúteo? O corpo lúteo, ele basicamente o que sobrou ali, né, daquele folículo, e o que sobrou desse folículo vai formar uma estrutura tipo uma glândula, que chama corpo lúteo. E é essa glândula que é responsável pela secreção de progesterona. Então, se a gente engravida, esse corpo lúteo ele vai crescendo, vai ficando mais forte, vai chamar corpo lúteo de gravidez. E vai aumentar a produção hormonal ali de progesterona. Se a gente não engravida, esse corpo lúteo ele vai definhando, virando um corpo lúteo de menstruação. E esse espaço aqui no nosso ovário, onde tinha esse ovócito, que depois ficou só esse corpo lúteo, vai virar uma pequena cicatrizinha. Ele vai se definhando até virar
uma pequena, como se fosse uma cicatrizinha, uma marquinha ali no ovário. Então, sobre o ciclo ovariano, acho que é basicamente isso. Então, voltando aqui, o hipotálamo, ele vai fazer o hormônio liberador de gonadotropina, que é o GnRH. Esse GnRH, ele age aqui na minha hipófise, que vai fazer os hormônios FSH e o LH. O hormônio FSH e LH, eles vão ser lançados ali na circulação e vão agir nos meus ovários. Ambos eles agem no ovário. Vai agir no ovário primeiro, o FSH, estimulando o desenvolvimento do folículo, enquanto o FSH no desenvolvimento do folículo, enquanto o LH ele vai agir induzindo a ovulação e depois no corpo lúteo, fazendo esse corpo lúteo ou se degenerar ou se desenvolver para dar sequência a uma gestação. E aí, quando a gente tem o ovário, quando a gente tem o FSH estimulando o ovário, também acontece também a produção de estrogênio. O estrogênio já vai agir lá no nosso útero. Enquanto o LH, ele, além dele ter esse papel importante na ovulação e no desenvolvimento do corpo lúteo, o corpo lúteo, como eu falei, ele vai ser responsável por produção de progesterona. E a progesterona, ela age lá no nosso endométrio, no útero, durante principalmente a gestação. Aqui a gente vai falar do ciclo menstrual, né? O ciclo menstrual, ele vai ter, em média, a duração de 28 dias. Vai ter, em média, a duração de 28 dias. E vai estar tendo atuação ali do estrogênio e da progesterona. Ele vai começar no dia 1, né? Aqui a gente tem aqui do fases dias de 1 até o 28, né? Onde o dia 1 é o início da menstruação. Então, você começou a menstruar, você tem essa descamação aqui do endométrio, tá vendo que a camada dele proliferativa está bem baixinha, ó? Então, teve essa descamação. No dia 2 ou no dia 3, a gente está com os hormônios lá embaixo, porque você menstruou. Lembra que eu falei que quando o corpo lúteo aqui, ele pode se desenvolver ou ele pode se degradar. E se ele se degrada, todos os hormônios vão lá para baixo. Então, nessa fase menstrual, é justamente o que está acontecendo aqui. Se não engravidar, os hormônios estão baixos, né? E no caso da menstruação, se eu estou menstruada, é porque eu não engravidei. Não existe gestante menstruada, pode ser outra coisa, que a gente chegou até a falar na monitoria, mas eu vou repetir daqui a pouco. Então, se eu estou nessa fase aqui, a gente está com os hormônios baixos. A partir do quinto dia, a gente chega na fase proliferativa. O que é a fase proliferativa, né? Na menstruação, toda aquela camada toda aquela camada que o meu endométrio funcional criou para preparar, para receber o concepto, ela se desfez e foi eliminada, né? Na fase proliferativa, é justamente a fase que está voltando a fazer essa camada funcional. E qual que é o hormônio responsável por fazer essa camada funcional? Justamente o estrogênio. Vou arrumar aqui, porque não era para ser isso, não. Aqui era para ser estrogênio e progesterona. Vou colocar estrogênio e progesterona baixos, né? Na proliferativa, você já está tendo ali um baque de estrogênio. Você está recebendo muita influência do estrogênio, influenciado lá pelo
pelo nosso FSH, né? Então, se eu estou tendo uma preparação para minha ovulação, o meu útero também está sendo preparado para receber aquele concepto. Então, aqui na fase proliferativa, eu vou ter um estrogênio alto. Na minha fase proliferativa, eu tenho estrogênio alto. Se eu tenho um estrogênio alto, consequentemente, eu tenho a progesterona mais baixa, porque eles são inversamente proporcionais. Então, essa fase ela vai durar do 5º até o 14º dia. A partir daí, a gente tem a fase, aqui está a fase luteal, mas ela também pode ser chamada de fase secretora. Vou escrever aqui embaixo. Ela também pode ser chamada de fase secretora. Que ela vai, eu sinceramente eu não sei o que é fase isquêmica. Não cheguei a ler sobre isso, eu peguei esse desenho aqui, eu não tinha reparado. Mas a fase secretora, ela vai justamente do 14º até o 20º dia, que é justamente aquele momento de maior preparação, né? Na fase proliferativa, eu estava proliferando a minha camada funcional, eu estava dando meios dela crescer. Na fase proliferativa, o meu corpo ele está realmente sendo preparado para receber esse bebê. Ele vai secretando nutrientes na camada funcional, para que quando o meu ovócito se implantar ali e começar a se nutrir para crescer e se desenvolver, ele tenha nutrientes suficientes para se desenvolver até que ele consiga se nutrir sozinho. Então, na fase secretora, que é do 14º até o 28º dia, eu já vou ter aqui, estimulado pelo meu corpo lúteo, um aumento da progesterona. Então, a gente vai ter progesterona alta e estrogênio baixo. Não é que não tenha progesterona e estrogênio, é que vai mudando, um aumenta e o outro abaixa. E a partir daí, 28 dias, né? O que vai acontecer a partir daí? Depende. Igual acontece lá com o LH e o FSH, vai depender. Após essa fase secretora, como os hormônios vão se regular, vai depender se vai ter uma gravidez ou não. Se teve uma gravidez, a progesterona mantém alta. Se não tiver uma gravidez, a progesterona cai e o estrogênio também continua baixo. Ele já estava baixo, ele vai continuar baixo. Então, assim como acontece aqui, após a fase secretora, se engravidar, estrogênio e progesterona, se não engravidar, ficam baixos. Se engravidar, progesterona se mantém alta. Isso lembrando que a nossa ovulação ela vai acontecer aqui na metade do ciclo, mais ou menos, com 2 dias a mais, né? Ou a menos, são 48 horas de período fértil, sendo 2 dias ou mais da metade. Então, no final das contas, o meu período fértil ali, né, que a gente chama de período fértil, ele vai estar aproximadamente entre o 12º e 16º dia, que é o período fértil. Que é o período que a gente tem a maior capacidade ali de engravidar, né? Na metade do nosso ciclo menstrual. Isso considerando um ciclo menstrual comum de 28 dias. Se o seu ciclo menstrual tem 30 dias, seu período fértil vai estar entre o 13º e o 17º dia. E por aí vai. Eu acho que essa parte é isso. Mas eu vou só mostrar mais um desenho aqui, que eu acho, um gráfico aqui, que eu acho interessante, que quando eu estudei isso, eu fiquei um pouco confusa quando eu vi esse gráfico, e se eu não me engano, ele deu algo parecido na prova.
Deixa eu só achar ele aqui. Aqui a gente consegue ver que não necessariamente, exatamente o que eu falei é verdade. Lembra que eu falei que quando tá com FSH alto, o LH tá alto, e que quando o LH tá alto, o estrogênio tá alto, e por aí vai. Não exatamente isso. Por isso que eu falei que não quer dizer que esteja baixo ou alto. Mas em alguns momentos acontece um pico. Aqui o FSH está alto, mas o LH está baixo. O LH aqui ele tem um grande pico, né? E, e ele vai. Perdão. E ele, depois desse grande pico, começa o aumento de progesterona. O FSH, que depois desse grande pico, aumenta aqui também um pouco do estrogênio. Então, não é certinho como a explicação, que eu acho engraçado isso, mas não é exatamente como a explicação. Mas acontece assim, um vai estimulando o outro. O LH vai estimular a progesterona, perdão, é isso mesmo? Isso. O LH vai estimular a progesterona e o FSH ele vai estimular o estrogênio. Então, quando um aumenta, logo em seguida o outro aumenta. Quando um diminui, logo em seguida o outro diminui. E aqui, esse pico aqui de LH, é justamente aqui onde a gente tem logo antes da ovulação. Tá vendo aqui que está tendo ação tanto do FSH quanto do LH, quando o meu folículo está maduro? Porque a gente está tendo aí no desenvolvimento folicular e tem o LH agindo para fazer a ovulação acontecer. Então, por isso que os dois hormônios estão altos aqui ao mesmo tempo. Mas em outros momentos vai alterando, né? Um fica mais baixo, outro fica alto. E aqui, ó, no início da menstruação e no final, aqui, ó, estão todos baixos, né? E, por fim, é isso. Essa parte, né? Ainda tem mais várias. Quando eu falo inversamente proporcional, não quer dizer que um vai estar baixo, o outro vai estar alto. Quer dizer que um vai estar mais alto que o outro, né? Aqui no começo, nos primeiros dias, né? Falando de FSH e LH, quando a gente está tendo a estimulação do folículo, o meu FSH, o estimulante, folículo estimulante, ele está alto, mais alto do que o LH, né? Quando a gente está ali perto da ovulação, já até falei isso, mas só para reforçar na cabeça de vocês, o gráfico ele vai ter mais ou menos essa configuração aqui. Quando a gente está lá perto da ovulação, a gente tem a ação dos dois hormônios. Então, os dois vão estar mais altos. Só que o LH é muito mais alto do que o FSH. Depois eles caem, e quando a gente está ali na fase proliferativa, que no ciclo ovariano é a fase do corpo lúteo, né? A gente tem um aumento do um pouco maior o LH em relação ao FSH. Não quer dizer que vai ser um muito alto ou um muito baixo. É sempre um vai estar mais alto do que o outro. Quando a gente fala que é inversamente proporcional, um mais alto que o outro, mas os dois vão estar sempre atuando juntos, né? O único momento que os dois vão estar totalmente baixos vai ser quando está tendo a menstruação, que aí todos os hormônios caem e só voltam a aumentar quando a gente passa ali, passa desse início da menstruação e começa a ter a fase proliferativa e o desenvolvimento folicular. Só para fixar isso, não quer dizer que está alto ou baixo, mas a configuração do gráfico é mais ou menos essa aqui. O LH começa bem baixo, tem um pico ali logo antes da ovulação, aí na ovulação os dois caem e fica só o LH alto, mais alto, né? Não tão alto quanto lá na ovulação, que o LH ele estimula a expulsão do ovócito do folículo. O LH fica mais alto porque ele está fazendo ali a estimulação de progesterona e desenvolvendo e está transformando ali o corpo lúteo, né, no que ele vai ser, se vai ser corpo lúteo gravídico ou corpo lúteo de menstruação.
Só pra gente fechar esse ponto que eu achei que talvez estivesse faltando.